Olá, meus queridos irmãos, nós nos reunimos de novo para meditar na Palavra de Deus, para termos a nossa mensagem semanal, para nos encontrarmos debaixo da Palavra de Deus. Eu espero que esteja tudo bem com você, que esteja protegido, que estejam nas mãos de Deus você e a sua família. E o texto de hoje nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 14, os versos 13 a 21. Eu leio para você. Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava. Vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: "Já é tarde, e esse lugar é deserto. Manda essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer." Mas Jesus respondeu: "Eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles." Eles disseram: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." "Pois tragam para mim", disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes. Olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou-os aos discípulos e esses distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Até aqui a nossa leitura. Quando eu li essa passagem, quando eu preparei essa semana essa passagem, eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo há muitos anos. Eu era um jovem, recém-chegado à fé, e tínhamos um grupo de jovens que uma vez foi visitar alguns colonos na cidade de Ituporanga. E fomos passando em várias casas e conversando com os jovens que tinham lá, também com os colonos que trabalhavam. E por fim, antes de ir embora, devia ser umas 3h30, 4 horas da tarde, nós então nos despedimos da última visita que nós fizemos. E aí, quando a gente fez menção de ir embora, a dona da casa disse: "Não, agora vocês vão tomar um café com a gente." E a gente disse: "Não, nós temos lanche, nós vamos pelo caminho, paramos em algum lugar." Não, de jeito nenhum. E eu fiquei um bocado constrangido com isso, porque era uma casa simples de colonos, não era um lugar de riqueza que estava nos recebendo. Mas como a dona insistiu muito, então ficamos para a refeição. E eu me lembro até hoje da mesa que ela colocou. Eram tantas variedades de linguiça, de queijo, nata, manteiga, 2, 3 tipos de pães, e eu fiquei pensando de onde saiu tanta coisa. E é claro, eles faziam lá, né? Mas o meu grupo era grande, eu tenho a impressão que nós comemos o estoque do mês deles. Mas havia uma alegria muito grande naquela senhora, a alegria de poder nos presentear, de nos mandar embora com um café tomado. Isso é bem comum até hoje no interior, que as pessoas têm esse cuidado com os visitantes. História que a gente leu hoje. Antecedendo a ela, Jesus ficou sabendo que seu amigo João Batista tinha sido morto por Herodes. Por uma questão de segurança, para que ele também não fosse morto, porque não era chegada a hora, mas especialmente também porque Jesus queria estar a sós com o Pai para conversar a respeito dos acontecimentos que iriam se suceder na sua própria vida, por causa da sua tristeza, sua dor em perder o amigo, ele junta os seus discípulos e volta para a Galileia. Pega um barco ali no mar da Galileia e segue em direção a outra margem. E lá, numa região deserta, ele planeja ter um momento a sós com o Pai e com seus discípulos. Mas ele é surpreendido quando desce. Uma multidão ali das cidades, das redondezas, ficou sabendo que ele estava indo para lá. E como o lago não era tão grande, rodearam a pé e conseguiram chegar antes de Jesus descer do barco. E quando Jesus chega, ele encontra aquela multidão. Vocês viram ali, está escrito, né? Mais de 5.000 homens
fora as mulheres e as crianças. Naquele tempo se contavam os homens. Mulheres e crianças não tinham um valor tão forte quanto tinha um homem naquele tempo. Assim era a cultura da época, aliás, como é a cultura ainda em muitos lugares do Oriente. Jesus chega ali. E sabe, eu fico pensando, ter que mudar os planos, será que isso não deixou Jesus chateado? Mas ele olha para aquela multidão. E lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, onde está narrada a mesma história, diz que Jesus olha para aquela multidão e ele olha para elas como ovelhas sem pastor. Ele sente que é uma multidão órfã. Ninguém quer aquela multidão. Ninguém gosta. Roma não se importa com eles. O judaísmo da sua época não se importa com eles. Eles estão lá e são aquilo que hoje a gente chamaria de povão. Trouxeram suas dúvidas, trouxeram a sua vontade de aprender e trouxeram os seus doentes para Jesus curar. Jesus não se faz de rogado. Ele desce do barco, ele ensina, ele cura, ele toca, ele está no meio do povo. Jesus não tem problema de estar no meio do povão. Jesus não tem problema de estar no meio da multidão. E o mais interessante é que os discípulos que estão com ele, eles assistem de camarote essas curas, os milagres de Jesus. Eles ouvem as palavras, eles veem o jeito que o mestre trata com a multidão. Mas quando chega no final da tarde, eles pensam, puxa, nós não temos comida para esse povo, eles têm um caminho longo pela frente. E eles falam para Jesus, olha mestre, eu acho que está na hora de deixar esse povo voltar para casa, porque eles precisam comer. Eles precisam para seguir viagem. Não é interessante isso? Que a gente veja os milagres de Jesus, que a gente esteja com o mestre ali, mas na hora da necessidade o nosso raciocínio é todo humano, é todo voltado para a terra, para as nossas necessidades. Eles tinham visto o reino de Deus se revelar ali, porque onde Jesus estava, o reino de Deus o acompanhava. É como se o céu tangenciasse a terra naquele momento. E aí rompiam as curas. E então Jesus prova os seus discípulos e diz, olha, eles não precisam ir embora. Vocês podem dar de comer a eles. E aí tudo que eles conseguem pensar é em termos de dinheiro. Puxa, precisaríamos de 200 moedas de prata para conseguir alimentar essa gente toda e a gente nem encontraria tanto pão. E Jesus pergunta, o que vocês têm? Bom, a gente tem a refeição de uma pessoa. 5 pãezinhos e 2 peixes. Isso era assim, a marmita de um operário, de um trabalhador. E Jesus diz, traga para mim. Traga isso que vocês têm. Eles trazem. E aí Jesus faz mais um milagre. Ele agradece a Deus, levanta os olhos para o céu, as mãos, agradece a Deus pelo alimento, ele parte os alimentos e mande que os discípulos distribuam. O povo se senta na grama em grupos de 100, de 50, os homens de um lado, as mulheres do outro, como era costume, as mulheres e crianças sentavam-se separados dos homens. E eles começam a distribuir. E eles vão distribuindo e isso não acaba. E aqui nós vemos Jesus fazendo uma repetição daquilo que Deus tinha feito para o povo de Israel no deserto, que o maná vinha e alimentava. Eles foram alimentados por 40 anos no deserto. Também o profeta Eliseu alimentou pessoas com multiplicação de pão. É um padrão aqui que tem. E o povo entendeu aquilo, que Jesus estava dando comida para eles. Que bom! Eles estavam alimentados e depois Jesus mandou que se recolhessem as sobras. Não devia nada aí fora. E se recolheu ainda 12 cestos cheios de pão. E aqui nós temos que fazer uma pequena pausa. O número 12, quando aparece na Bíblia, ele nunca está por acaso. O número 12 sempre está relacionado
ao povo de Israel. Não é à toa que eram 12 tribos. Depois, Jesus também tem seus 12 discípulos. E o número 12 se repete várias vezes nesse sentido. Por fim, o apóstolo Paulo vai dizer que o povo de Israel são todos aqueles que creem em Jesus, sejam eles oriundos do povo israelita ou sejam eles de qualquer outra nação. Portanto, nós também somos povo de Israel. E Jesus recolhe os 12 cestos cheios. E para mim isso vem dizer bem claro que o sustento para a igreja, o sustento para o povo de Deus vem de Jesus. Vem de Jesus. E eu gostaria de chamar a atenção para alguns pontos desse relato, dessa história da multiplicação. Em primeiro lugar, é preciso saber que nós estamos na companhia daquele que tem o mundo nas suas mãos. As leis do universo, as leis da física, elas podem ser moldadas por Jesus no momento em que ele quiser. As leis da física obedecem a Jesus e não o contrário. Jesus é Rei, é Senhor desse mundo que é de Deus. Nós estamos na companhia dele e nós vemos acontecer muitas coisas boas. Mas somos fracos como aqueles discípulos. Chega o momento em que a gente pensa que só temos as nossas parcas forças para poder trabalhar. Às vezes achamos que o nosso problema é grande demais para o nosso Senhor. Às vezes não conseguimos encontrar soluções e desesperamos. Pois bem, vejam, os apóstolos levaram o que para Jesus? Um prato de comida, comparado com uma multidão de 5.000 pessoas. O problema era grande demais. Mas o problema não é grande demais quando está nas mãos de Jesus. E Jesus multiplica o pão. E aqui nós temos que ter atenção, porque quem faz o milagre não são os discípulos. Eles só distribuem. Quem faz o milagre é Jesus. Isso também tem muito a nos ensinar. No mundo de hoje, onde existem vários curandeiros por aí, várias pessoas prometendo milagres e curas, nós devemos ter atenção. Nós só recebemos o pão da mão de Jesus. Nós só recebemos o milagre de Jesus. Portanto, se você tem algum problema que precisa da intervenção de Jesus, coloque isso nas mãos dele. Ore a ele pedindo. Se você quiser chamar outras pessoas da igreja para orar com você, chame. É bom isso. Se você quiser orar com o seu pastor, ore com o seu pastor. Deus ouve as nossas orações e ele age como e quando quer. Mas vamos confiar em Jesus, não na promessa de um fulano ou de outro, ou de um grande curandeiro que tem naquela cidade e tal. Isso para o cristão não faz sentido. Ele sabe que o reino de Deus vem onde Jesus está. E é lá que nós queremos estar. Jesus faz o milagre. Ele usa os poucos recursos. Pode ser que você esteja pensando também, bom, o que eu tenho para oferecer para Jesus, a minha vida, é muito pouco. Eu sou uma pessoa que não tem tantos talentos, eu sou uma pessoa comum. Talvez você queira dizer para Jesus, eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Mas sabe, meu amigo, Deus pode fazer da sua vida algo maravilhoso. Ele pode te usar de maneira fantástica no seu reino. Ele pode fazer a sua vida ter sentido. Ele pode dar um propósito para a sua vida dentro do reino de Deus, como os apóstolos tiveram que aprender. É uma lição que foi aprendida por eles. Eu quero também dizer que Jesus continua fazendo milagres hoje em dia. Ele faz aqui. Mas os milagres de Jesus, eles apontam para uma realidade que ainda virá. A realidade do reino de Deus. E quando o reino de Deus vier, então tudo aquilo que Jesus
curou, a fome que Jesus saciou, os ensinamentos que Ele deu serão em plenitude. Não haverá mais fome, nem doença, nem morte, não haverá mais sofrimento. As curas de Jesus apontam para o futuro e nós temos esperança por causa desse futuro. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, diz a música que nós cantamos de vez em quando. Enquanto esperamos pelo reino de Deus, nós caminhamos junto com Jesus. Vamos aprendendo como os apóstolos aprenderam. Nós vivemos pela fé. Há também a questão dos 12 cestos que sobraram. Isso para mim diz bem claro que Jesus continuará a sustentar a sua igreja. Sim, a igreja, ela pode parecer frágil, ela pode parecer fraca, mas há o poder do Espírito Santo ali operando. E assim como sobraram 12 cestos, também o sustento da igreja é farto, porque nós temos o Senhor que a ama. A igreja é do Senhor, não é nossa. Ele a ama, Ele a sustenta, Ele a mantém por milênios e continuará assim até o dia da sua volta. E eu desejo que a sua vida seja muito abençoada. Que você experimente a presença e os impossíveis de Deus acontecerem na tua vida. Que você tenha, como Jesus, amor também por aquelas multidões que não têm pastor. Há tantas pessoas lá fora esperando por uma palavra bíblica, por uma presença amiga. Mesmo hoje, onde nós estamos separados e dependemos dos meios de comunicação, um telefonema, um sinal de que você se importa pode fazer toda a diferença na vida de uma pessoa. Eu desejo que Deus forneça a nós a cura, a palavra e a esperança. Deus abençoe a tua vida, a tua família, todos os que você ama. Amém.